Toda glória, toda exaltação e todo louvor sejam dados ao nome de nosso grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, nessa manhã com grande alegria, nós continuaremos a exposição do livro de Jonas. Há 2 domingos atrás eu expus Jonas capítulo 1, e o sermão teve como tema, quem se lembra o tema? Vamos lá? Os paradoxos da missão. Semana passada nós expusemos Jonas no capítulo de número 2, e o nosso tema foi como Deus trata o rebelde. Agora você abre a sua Bíblia lá em Jonas capítulo 3, e o tema você vai escutar na hora certa, tá bom? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria que você olhasse bem no boletim da nossa igreja. Se você não tem costume de usar o celular para anotar o sermão, nós separamos aqui um espaço para você anotar o sermão do culto matutino e do culto noturno, para que você medite em casa com a sua família, e se Deus te der a oportunidade de anunciar o sermão que você ouvirá a uma pessoa que não tem Cristo ainda em seu coração, que você não perca a bênção de propagar a palavra que você recebe no culto, para a glória e honra do nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Se você encontrou, por favor, coloque-se de pé. Jonas capítulo 3. Use o celular somente para anotar o sermão, ou se a Bíblia estiver nele, ok? O Senhor não vai te mandar uma mensagem no WhatsApp, nem vai falar com você no Facebook, né? Ele vai falar com você na pregação da palavra. Jonas capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? A igreja lerá comigo o versículo 10, todos em uma só voz. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Oremos ao Senhor, irmãos, uma vez mais. Pai, tem misericórdia de nós. Bendito Deus e Pai nessa manhã. Pai, nós ousamos estar, ó Deus, ó Pai, na sala do trono, em oração e adoração, porque Cristo, o Redentor, pagou com sua própria vida o meu pecado e o pecado de meus irmãos. Ó Deus, é por causa da justiça que o Senhor, Deus, ó Pai, considera sobre nós, porque cremos no Senhor Jesus, é por causa dessa justiça que nós ousamos bater no peito e dizer: Senhor, sê propício a nós pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, se Tu nos entregasses a nossa própria sorte, nós jamais ouviríamos a Tua voz.
mas Tu nos amas e falas conosco. E falas conosco por meio da Tua palavra. Então, Deus, abre o nosso entendimento nessa manhã. Também abre, Senhor, o nosso coração, Deus, para ouvir a Tua verdade com boa disposição. Mas mais do que isso, Deus, transforma pelo poder do Teu Espírito Santo, agindo na Tua palavra, a nossa vida, grande Deus. Para que saiamos daqui, ó Senhor, para viver uma vida que Te glorifica. Para que saiamos daqui para obedecer ao Senhor com fidelidade. Para que saiamos daqui, ó Deus, para ser luz nessa cidade de São Paulo, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Ó Pai, tem compaixão de nós. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro. Que enquanto ouvimos a Tua presença, Deus, ó Pai, locuplete a nossa vida. E que nós, grande Deus, saiamos daqui para ser uma grande bênção. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados amigos e irmãos. Queridos irmãos e irmãs, qual foi o sermão mais impactante da história da humanidade em termos de resultados imediatos? Em termos de uma conversão de massa? Haverá sido o sermão de Pedro no Pentecostes? Ou foi um dos grandes sermões que João Crisóstomo pregava em Constantinopla e o povo, extasiado pelo poder da palavra de Deus e pela grande oratória do pregador, reagia em aplausos logo em seguida diante das suas mensagens? Ou foi aquela mensagem que Spurgeon pregou no Surrey Garden em Londres no dia em que gritaram fogo, fogo, e ali havia 28 mil pessoas? E pessoas morreram, amados irmãos, naquele dia de grande tragédia. Ou foi talvez a mensagem que George Whitefield pregou, amados irmãos, nos campos de carvão, e as pessoas choravam e suas faces ficavam marcadas, sulcadas pelas lágrimas. Qual foi o sermão mais impactante da história da humanidade? Ah, amados amigos e irmãos, sem sombra de dúvida, nós estamos aqui diante, amados irmãos, do sermão mais impactante em termos de resultados da história da humanidade. Quando nós lemos Jonas, nós encontramos, e eu já tenho dito a vocês, a soberania de Deus de uma maneira poderosíssima. Mas esse livro, amados irmãos, ele tem até um certo sentido de humor, porque Deus dá um grande resultado a um pregador que não queria pregar aquele povo. E ao olhar para esse texto maravilhoso, depois de ouvirmos na semana passada sobre como Deus trata o rebelde, e nós ouvimos que Deus disciplina o rebelde, que Deus quebranta o rebelde, e que Deus restaura o rebelde, isso Ele o fez na vida de Jonas. E Jonas graciosamente foi vomitado na praia. E agora o versículo 1 do capítulo de número 3 nos diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Deus, amados irmãos, perdoa Jonas, quebranta Jonas e o restaura. Mas Deus não desiste da ordem que lhe deu. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco. E ainda que sejamos desobedientes e falhos, Ele nos permite participar da sua obra. E eu gosto muito dessa expressão, amados irmãos, do versículo 1 que diz: veio a palavra do Senhor segunda vez. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Ao olhar para esse capítulo nessa manhã, o Senhor se apresenta a nós aqui como o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. Obviamente, amado irmão, que o Senhor não dá só a segunda, Ele dá a terceira, dá a quarta. A sua misericórdia, amados irmãos, aos nossos olhos é infinita e ela dura para conosco até o dia da vinda de nosso Senhor. Não obstante, para fins, amados irmãos, de aprendizagem do sermão, o tema desta manhã é o Deus da segunda chance. Ao olhar para o texto da palavra nessa manhã, o Senhor nos revela, inicialmente, amados irmãos, que o Deus da segunda chance é o Deus da obediência. O Deus da segunda chance é o Deus da obediência. Olhe para a sua Bíblia. Eu lerei o versículo 1, você lerá o 2 e eu lerei uma parte do 3. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas,
dizendo. Vocês, irmãos. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. O Deus da segunda chance é o Deus da obediência. Ah, queridos amigos e irmãos, quando o Senhor determina que nós façamos algo, nós o faremos, porque Ele é soberano e a sua vontade sempre se realizará em nossa vida. Nós começamos o livro rindo da atitude do profeta. O Senhor disse a ele: vá a Nínive. Estou olhando de frente para o mapa. Ele foi para Tarsis, amados irmãos. Deus criou a grande tempestade no mar, ele foi descoberto, lançado ao mar. Os homens que creram no Senhor foram salvos, amados amigos e irmãos. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, onde quebrantado se arrependeu e se voltou para o Senhor, abandonou a idolatria vã, como nós aprendemos na semana passada, e agora aqui vem a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, e agora você não vê Jonas reclamando mais, você não vê Jonas esperneando mais. É óbvio, amados irmãos, que ainda há um conflito na sua alma, porque ele ainda se assusta com a maldade dos assírios. Ele sabe, amados irmãos, que o perigo é iminente. E em algumas décadas mais foram os assírios, amados irmãos, que varreram o reino do norte da face da terra. E ele sabe que os assírios são maus. Quando eles conquistam um povo, eles cortam a língua, cortam os membros, furam os olhos, deixam que a pessoa morra sufocada. Jonas está obedecendo, amados irmãos, porque Deus mandou e ele sabe que não pode se levantar contra a soberania do Senhor. Mas ainda há um conflito em sua alma. Mas mesmo havendo um conflito em sua alma, ele aprende que o Senhor é soberano. E quando o Senhor nos dá ordens, não há opção, nós temos que obedecê-lo. O Deus da segunda chance é o Deus da obediência. É impressionante, amados irmãos. Todas as vezes que alguém de fato se volta para o Senhor, se arrepende de seus pecados, obviamente a confissão, algumas vezes há lágrimas, há choro, mas depois disso a pessoa tem que se levantar e mudar de vida, e deixar de seguir o rumo da sua própria existência, deixar de seguir o seu próprio caminho, para seguir o caminho do Senhor, para realizar não a sua própria vontade, mas para realizar a vontade do Senhor para a sua vida. O Deus, amados irmãos, da segunda chance, é o Deus da obediência. De quem podemos nos lembrar, irmãos, para que vejamos isso? Quando vejo esse texto, quem me vem à mente, irmãos, é Zaqueu. Lembrem-se de Zaqueu. Zaqueu é judeu, irmãos. Ele foi ensinado na lei do Senhor desde menino, mas ele resolveu, amados irmãos, idolatrar, amados irmãos, o dinheiro. Então ele se vendeu para os romanos e ele é o chefe dos publicanos da cidade de Jericó. Ele paga uma taxa para os romanos e depois disso que ele angariar, além disso é tudo dele. E como ele é o maioral dos publicanos, eu gosto de brincar, ele é o chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó, não é verdade? Ele recebe do que cobra e do que todos os outros publicanos cobram. E por causa disso ele é odiado pelo seu próprio povo. Eu imagino, amados irmãos, Zaqueu passando de um lado da rua e o fariseu do outro lado, olhando para ele com cara feia e cuspindo no chão. Mas no dia em que Jesus vai passar em Jericó, amados irmãos, Zaqueu fica sabendo. E a Bíblia diz que ele é um homem de pequenina estatura e quer ver ao Senhor Jesus, ainda que seja de longe. Então ele sobe, amados irmãos, num sicômoro, que é um tipo de figueira bravo, e vem o Senhor Jesus passando pela multidão. E qual não é a surpresa de Zaqueu, que não conhecia o Senhor Jesus pessoalmente, quando o próprio Filho de Deus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar em tua casa. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que Zaqueu desce a toda pressa e o recebe com grande alegria. Então nós imaginamos, amados irmãos, a pompa, o banquete, e quem está à mesa não são os religiosos, eles não se misturam com os publicanos. Os que estão à mesa são os amigos de Zaqueu. E os religiosos estão à porta dizendo: esse aí não é o profeta? Estão dizendo aí que ele não é o Messias?
como é que ele come com esse tipo de gente, com essa classe ralé? Eles achavam que pelos seus próprios méritos podiam salvar-se. E enquanto, amados irmãos, aquela situação ali, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, hoje, Jesus falou no almoço, ele esteve com Jesus, provavelmente ouviu o Senhor pregar, ele se levanta e diz: hoje estou dando metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Conforme a lei, ele tinha que pagar o valor e dar 20%, mas aqui ele está restituindo 400% a mais. Jesus se levanta e disse: hoje houve salvação nessa casa, pois é certo que este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ora, pois, queridos irmãos e irmãs, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não existe nada que façamos que possa impressionar a Deus. Tal como dizia o grande pregador Charles Spurgeon, não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Não obstante, amado irmão, se eu fui transformado, se eu fui perdoado, se eu fui justificado, se eu fui regenerado, agora eu vou arrepender-me de meu pecado e vou viver para agradar aquele que deu sua vida na cruz por mim. Ah, amado amigo e irmão, quem de fato creu e foi perdoado, é transformado, se esqueceu do seu antigo estado, agora caminha junto com Jesus, lado a lado. Talvez você está aqui e diga: ah, pastor, eu vivo do jeito que eu quiser, não importa a maneira que eu viva, eu fui justificado pela graça mediante a fé. Mas esse não é o raciocínio de quem é verdadeiramente salvo. Porque quando você é salvo e você peca, você se entristece. O Espírito do Senhor traz tristeza ao seu coração, porque você está ofendendo aquele que te redimiu, aquele que te amou mais do que tudo. Então, meu querido amigo e irmão, não venha me dizer, meu querido amigo e irmão, não é possível ser cristão e viver de qualquer jeito. É óbvio que nós somos salvos pelo que Cristo fez, mas a boa árvore dá bom fruto. E se você é verdadeiramente salvo, você pode até tropeçar em alguns pecados, porque Deus deixou o velho homem ainda dentro de nós para que nos humilhe. E nós perderemos essa natureza pecaminosa somente no dia em que nos encontrarmos com o Senhor, mas ainda assim seremos pecadores redimidos. Mas, queridos amigos e irmãos, o Senhor nos deixa tropeçar para que nos humilhemos e nos voltemos a Ele. Mas se nós somos cristãos, é impossível que nós vivamos na prática do pecado com a consciência tranquila, porque Deus é um Deus de obediência. Se você foi salvo, se você foi amado, se você foi transformado, você já não é mais escravo do pecado. Então, meu irmão, essa palavra vem desafiar você nessa manhã. Se você tem vivido uma vida de podridão, de pecado, de infidelidade, arrependa-se hoje em nome de Jesus. Confesse os seus pecados ao Senhor. Ele promete perdoá-lo e purificá-lo. Mas se levante para ser uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que o Senhor transforme a sua vida, amém, meu irmão? Não venha me dizer: ah, Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta chance, eu vou fazer o que eu quiser. Não, não, não. Deus é o Deus das inúmeras chances. Mas quando eu fui reconciliado com o Senhor, agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que deu a sua vida na cruz por mim. Que Deus faça de nós um povo obediente, amém, meus irmãos? Isso envolve muita coisa em nossa vida. Isso envolve que nós vamos buscar o Senhor e ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Seremos um povo que ora, estuda a palavra. Nós vamos buscar a santidade. Em casa, como maridos, nós amaremos nossas mulheres como Cristo amou a igreja. As santas mulheres de Deus honrarão seus maridos como a noiva de Cristo tem que honrá-lo.
Nós vamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, amados irmãos. E os nossos filhos obedecerão a seus pais, porque isso é justo e porque isso agrada a Deus. Mas em nosso trabalho, nós não serviremos à luz de nosso chefe. E nós não faremos somente o básico, porque nós não trabalhamos, irmãos, só para que o dinheiro caia na nossa conta no final do mês. Mas nós trabalhamos para dar glória a Deus. E exercendo os dons e talentos que Ele nos deu, damos glória a Ele e abençoamos aqueles para os quais trabalhamos e todos aqueles que estão ao nosso redor. Ah, meus queridos amigos e irmãos, o Deus da segunda chance é o Deus da obediência. Que você saia daqui para viver como um crente obediente, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você precisa de uma segunda chance, meu irmão? Você precisa, meu jovem, de uma segunda chance? Hoje o Senhor está mostrando para você que Ele é o Deus da segunda oportunidade, o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance é o Deus da obediência, mas o Deus da segunda chance é o Deus da pregação. O Deus da segunda chance é o Deus da obediência, mas o Deus da segunda chance é o Deus da pregação. Olhe comigo para o texto, irmão. Eu lerei o versículo de número 3, a igreja lerá o versículo de número 4. Vocês lerão juntos com alegria o 4, mas antes eu lerei o 3. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Jonas obedeceu, irmãos, como temos visto. Foi segundo a palavra do Senhor. E o texto nos conta, irmãos, que a cidade de Nínive era muito importante diante de Deus. Eu disse a vocês, irmãos, que ela tinha uma grande muralha, e dentro daquela muralha, de provavelmente 13 quilômetros, eu falei sobre isso no primeiro sermão, tinha uma população que morava dentro, e fora da muralha ainda havia um número muito maior de pessoas que moravam ali. O texto nos diz, amados irmãos, que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era uma das maiores cidades do mundo naqueles dias. Talvez uma cidade que ocuparia o lugar que São Paulo ocupa nos dias de hoje. Uma Nova York da antiguidade. E aqui diz o texto, amados irmãos, que era muito importante diante de Deus. E que um homem, numa caminhada normal a pé, percorreria a cidade de Nínive em 3 dias. E agora Deus mandou Jonas ir a Nínive pregar aos ninivitas, aos assírios. E a Bíblia diz que Jonas começou a percorrer aquela cidade e fez aquele percurso no caminho de um dia. Ora, pois, irmãos, como é que um homem percorre uma cidade na qual caminhando ele tem que andar por 3 dias em um dia? Como vocês acham que ele percorreu? Como foi? Jonas, no mínimo, trotando. Jonas percorreu aquela cidade correndo, amados irmãos. Ele sabe que Deus é misericordioso, ele sabe que o Senhor pode quebrantar o coração dos assírios, eles são os inimigos do seu povo, e ele quer passar correndo, ele não quer nem estar no meio dos assírios, ele ainda não entendeu o quão pecador ele é, que é tão pecador como os assírios, e que precisa tanto da graça de Deus como eles. Então, irmãos, ele começa a percorrer a cidade, caminho de um dia, e o texto diz que ele prega, ele obedece a Deus, e ele pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas prega, irmãos, com fidelidade à palavra de Deus. Nós vemos no final do capítulo que Deus converte 120 mil pessoas ali, no final do livro. Mas é impressionante, amados irmãos, perceber o tipo de sermão que Deus usa para converter 120 mil pessoas de uma vez só. Em primeiro lugar, é o sermão de um rebelde. O poder não é do pregador, meu presbítero Humberto. O poder do Espírito Santo falando na palavra. É um rebelde, um pregador missionário que não queria estar ali onde Deus o colocou. E tentou medir forças com o Senhor e perdeu. Mas não está ali amando aquelas almas, está ali por temor de Deus e por obediência.
Mas ele está ali, ele prega com fidelidade. Então é um sermão de um rebelde que ganha 120 mil pessoas. Mas em segundo lugar, amados irmãos, é um sermão duro. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Se fosse a minha pequenininha Daniela, diria assim, ó, lá, 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 lá. Deus vai destruir vocês daqui 40 dias, né? Ele ia passar cantando ali, vocês estão acabados. Sermão duro. Você já ouviu o sermão duro, né? Tem dia que você fala assim, pastor, hoje o banco ficou duro, a situação foi complicada, né? Sermão duro, mas a Bíblia nos ensina a pregar sermão duro, porque o homem é pecador e o seu pecado precisa ser confrontado. Então o sermão do rebelde é um sermão duro, um sermão, amado irmão, muito curto, né? Não é uma boa exposição, você não vê tanta exegese, tanta teologia, tanta coisa. Ele só diz, daqui 40 dias Deus vai acabar com vocês, e ele repete, irmãos, centenas, milhares de vezes. Então outra coisa, um sermão repetido e repetitivo. Mas esse sermão, irmãos, é a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor, amados irmãos, é pregada com fidelidade, Ele fala com o seu povo, Ele usa a sua palavra para chamar a si os seus eleitos, Ele ressuscita mortos por meio da pregação da palavra, Ele restaura a sua vida e a minha vida pela pregação fiel das Santas Escrituras, pela pregação fiel do Evangelho de Jesus. Então, meu irmão, nós temos que aprender que o Deus que nos dá uma segunda chance é o Deus da pregação. Ele resolveu, amados irmãos, salvar pecadores como você e como eu, por meio da loucura da pregação. E não é por acaso que Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É quando o pecador, amados irmãos, ouve a mensagem de que um Deus santo, que deveria lançá-lo no inferno por causa dos seus pecados, o amou, e na segunda pessoa da Trindade envia seu Filho que se faz homem sem deixar de ser Deus, e na cruz, com seus braços abertos, ele recebe sobre si a ira do Deus eterno contra o teu pecado e o meu. Quando o pecador ouve essa mensagem, que Cristo ressuscitou, e hoje oferece de graça a salvação para todo aquele que nele crê, e Ele mesmo é o que dá a fé como dom. Quando o pecador tem seus olhos abertos pelo Espírito Santo, ele olha para o Senhor, se enamora do Senhor, crê no Senhor, e a sua vida é transformada. É por meio da loucura da pregação que Deus chama assim os seus eleitos. É por meio da pregação da palavra que o Senhor fortalece a sua fé. É por meio da pregação da palavra que Deus traz reforma e reavivamento à igreja. É por meio da pregação da palavra que Deus chama assim os seus eleitos, confronta a sua igreja, consola o seu coração e anima a andar em fidelidade com Ele todos os dias da sua existência. O Deus da segunda chance é o Deus da pregação. Por isso, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho para os nossos amigos. Por isso, em toda oportunidade que você puder, mesmo pregando o Evangelho para os seus amigos, quando você puder trazer qualquer pessoa ao culto, na certeza de que para a glória de Deus o seu pastor pregará as Escrituras e anunciará sempre o Evangelho, traga um visitante, porque o Senhor, se soberanamente assim quiser, converterá esse pecador por meio da mensagem do Evangelho pregada aqui. Traga seus amigos à igreja. Mas também, meu querido amigo e irmão, no dia em que você se sentir desanimado, triste, deprimido, não me diga assim na segunda-feira, pastor, ontem eu estava tão deprimido que eu não vim à igreja. Eu falei, meu irmão, é o dia que você precisa estar na igreja, porque o Senhor renova a sua fé e a sua esperança, enquanto você ouve o Senhor falar com você, por meio da sua palavra. João Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual Ele governa a sua igreja. Irmãos, na igreja reformada nós temos a percepção de que esse momento no qual nós estamos aqui agora, se a pregação é fiel, segue a exegese bíblica e exalta Cristo apontando para o Evangelho, quem está falando não é o pastor. Lutero dizia, você ouve a voz do pastor, mas quem está falando com você não é o pastor. Quem está falando com você é o próprio Senhor. Submeta-se hoje à pessoa do Salvador. Irmãos, eu tive a alegria de alguns anos atrás escutar o reverendo Terry Geiger numa palestra.
Ele foi o homem que Deus usou para convidar o reverendo Tim Keller, famosíssimo hoje, para plantar a Redeemer Presbyterian Church lá em Nova York. Ele contava que naquela semana do atentado de 11 de setembro de 2001, vocês se lembram, irmãos, muito bem, muitas pessoas voltaram às igrejas nos Estados Unidos e em Nova York. E naquele dia, amados irmãos, o povo também foi para a Redeemer. E Tim Keller, com a simplicidade de sempre, com o seu jeito até um tanto quanto cômico às vezes, mas fiel ao texto e muito simples, abriu a Bíblia e anunciou o Evangelho do Senhor Jesus. E pregou, amados irmãos, como sempre faz, que o Evangelho não é religião nem liberalismo. E anunciou, amados irmãos, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E que todo o pecador que no meio daquela tragédia, sabendo que merecia a tragédia do inferno, mas lá não tinha sido lançado pela misericórdia de Deus, que todos os pecadores que ali estivessem, que quisessem reconciliar-se com o Senhor, quisessem ser perdoados pelo Senhor e quisessem ser livrados do sofrimento eterno do inferno, deveriam se arrepender e crer em Cristo Jesus e confiar sua vida aos seus cuidados. E eu ouvi o Dr. Terry Geiger dizer que naquele dia, amados irmãos, a Redeemer teve um acréscimo de 500 novas pessoas como resultado de um só sermão. O Deus que abençoa Tim Keller lá em Nova York é o Deus que nos abençoa aqui em São Paulo. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então que nós amemos a pregação da palavra, que nós tenhamos fome da pregação da palavra, que nós chamemos muito povo para ouvir a palavra, e que você agora, nessa semana, ore pelo seu pregador, ore para que Deus o guarde do seu coração malvado e pecaminoso, ore para que Deus o abençoe e lhe dê tempo para estudar direito o texto, para alimentar o seu coração, ore para que ele pregue com fidelidade a palavra de Deus, ore para que ele pregue cheio do Espírito Santo, e ore, amado irmão, para que quando o Evangelho for anunciado, pecadores sejam transformados para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus faça da Unida uma igreja em que a pregação é bíblica, fiel, e na qual Deus salva muito povo, para a glória e honra do seu santo nome. Que Deus nos visite com novas oportunidades, com uma nova chance, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Você precisa de uma outra oportunidade? Você, meu jovem aí na galeria, precisa de uma nova chance? Você precisa de um Deus misericordioso? O Deus da segunda chance, irmãos, como temos visto, é o Deus da obediência. O Deus da segunda chance é o Deus da pregação. Mas o Deus da segunda chance, amados irmãos, é o Deus do arrependimento. O Deus da segunda chance é o Deus do arrependimento. Olhemos para a palavra do Senhor, nós leremos do versículo 5 até o versículo de número 10, responsivamente. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Vocês, queridos. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, igreja.
Ah, amados irmãos, todos os temores de Jonas se concretizaram. Ele pregou, amados irmãos, e qualquer um de nós que prega o Evangelho hoje gostaria muito de estar no lugar de Jonas, em termos de resultado, mas ele não queria a conversão dos seus ouvintes. E o texto nos diz, queridos amigos e irmãos, que os ninivitas creram em Deus. Há pessoas que questionam, será que eles se converteram mesmo? Daqui a algumas gerações o Senhor destruiu esse império assírio pela mão e pelo poder da Babilônia por causa dos seus pecados. Mas irmãos, eu não posso deixar de crer que quando a Bíblia diz que eles creram em Deus, que eles creram em Deus de verdade, eles creram na palavra do Senhor. Então, amados irmãos, o arrependimento é para aquele que ouve a palavra de Deus e crê na advertência da palavra de Deus. O arrependimento, irmão, é para aquele que se entristece sim com a sua maldade e com o seu próprio pecado, mas crê num Deus misericordioso, que pode mudar a sua vida e o seu coração. Os ninivitas creram em Deus, e a prova de que eles creram, irmãos, é que eles proclamaram um jejum. Eles deixaram de comer, e o seu objetivo não foi fazer uma barganha celestial, foi porque eles entraram num estado de contrição tão grande e de tristeza tão grande diante de Deus, que eles quiseram mostrar para Deus que agora nem de alimento eles dependiam da misericórdia do Senhor. Mas mais do que isso, irmãos, eles se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Olhemos aí para os irmãos que estão do nosso lado, todo mundo muito elegante, não é verdade? Alguns irmãos de terno, muito bonitos. Ninguém veste pano de saco, amado irmão, de livre e espontânea vontade, né? Você não viria aqui com um terno furado aqui no meio. Imagine se eu chegasse aqui no domingo com uma gravata suja, torta e um buraco na camisa, vocês iam dizer, reverendo, o senhor não sabe a igreja na qual o senhor tem que pregar, ah? O senhor está pregando na Unida, não é verdade? Mas aqui o povo vestiu pano de saco. E o texto diz mais, irmãos, desde o maior até o menor. Então, um senhorzinho lá de 98 anos vestia uma roupa de pano de saco. E aí, a mamãezinha trouxe o bebê, né? Não com a roupa da moda fashion, mas com pano de saco, o maior até o menor. E eles se assentaram em cinza para se humilhar diante da presença de Deus. Mas algo que não é comum, irmãos. Tudo aquilo foi proclamado em Nínive e chegou aos ouvidos do rei. E o rei ouviu e foi tocado pela pregação que Jonas fez, na boca de outros. É por isso que eu estou pedindo vocês para anotarem o sermão e pregarem para outra pessoa nessa semana, certo? O rei ouviu, e quando o rei ouviu, o próprio rei se arrependeu, irmãos, e ele proclamou um decreto e mandou divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei, seus grandes nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Até os animais, irmãos, entraram no jejum. Se fosse nos dias de hoje, o pessoal ia processar o rei de Nínive, né, por maltrato dos animais. Mas até os animais entraram no jejum. Até os animais vestiram de pano de saco e de cinza, e se foram para cinza, irmão, uma moda fashion aí para o seu cachorrinho da moda, né? Sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Eles clamaram com sinceridade ao Senhor, irmãos. As expressões do texto demonstram que eles se humilharam, se quebrantaram diante de Deus e se arrependeram, amados irmãos, do seu mau caminho. Veja bem que arrependimento aqui não é medo somente da punição, obviamente Deus usa isso, mas eles se arrependeram do seu próprio mal, de tudo aquilo que fizeram e que ofendeu o santo Deus, e se voltaram para o Senhor. E aí o rei pergunta: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ué, pastor, tem algum erro aqui? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, Deus não se arrepende como eu e você. Eu e você nos arrependemos porque nós pecamos. Até as contingências, ou seja, até o arrependimento dos ninivitas, se você for estudar uma boa teologia, está dentro do decreto soberano do Senhor. O que então é esse arrependimento, irmãos? O que nós acreditamos, irmãos, é que o autor bíblico não tinha uma palavra para expressar corretamente o sentimento de Deus que nós pudéssemos entender, porque Deus é infinitamente distinto e totalmente diferente de nós.
Então, para revelar o pesar no coração de Deus, por causa do pecado do homem, e quando o homem se arrepende, Deus então perdoa e tem misericórdia, o autor usou essa palavra arrependimento. Na teologia a gente chama isso de antropopatismo, ou seja, Deus, um sentimento, usando o sentimento humano para tentar explicar um sentimento divino. Mas Deus não erra, Deus não peca, Deus não falha. Louvado seja o Senhor por isso. Mas Deus, amado irmão, já tinha decretado tudo isso. E aí o texto diz que o Senhor viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e ele se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Agora eu quero que vocês entrem comigo na cabeça dos ninivitas. Jejum, pano de saco, 40 dias de quebrantamento. E aí foi chegando o dia 35. Imagine como é que ficou o coração deles. O dia 36. O dia 37. Eles chorando, orando, jejuando, irmãos. Imagine o dia 38, certo? Jonas queria a destruição deles. Foi para um lugar para ver o espetáculo e a tragédia do fogo caindo do céu para queimá-los. Mas imagine, irmãos, na virada da noite do dia 39 para o dia 40. Imagina, irmão, imagina, meu querido Felipe, você tomar a Letícia e as meninas, né? No dia 39 à noite, ajoelhar com elas. Papai ama vocês, querido, eu te amo. Felipe beijaria a Letícia como nunca naquele dia, hein? E oraria com seus filhos e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor pode destruir tudo, mas que bom que o Senhor trouxe o nosso coração de volta para ti. Agora imagine, irmãos, a alegria dos ninivitas, quando viram a misericórdia e a bondade de Deus, quando o povo se arrepende diante do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, pela sua compaixão. Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Deus deu o Redentor na cruz no seu lugar e no meu, e porque Ele deu Jesus na cruz para nos salvar, se nós crermos nele, Ele nos dá de graça a sua salvação. Meu irmão, se você está em pecado e tem andado longe do Senhor, Deus sabe que você vai pecar e Deus não se escandaliza com o seu pecado. O que o Senhor não gosta é do pecado oculto e da permanência da rebelião na sua vida. Amados irmãos, Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, meu irmão, abandone hoje as suas transgressões em nome de Jesus. Confesse os seus pecados. O Senhor vai te perdoar e vai te dar graça para deixar essa vida de podridão que não glorifica o nome do Senhor. Mas mais claro do que esse versículo é o próprio versículo que Deus pinta por intermédio do apóstolo João. Na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse hoje os seus pecados ao Senhor, Ele te dará o perdão, porque se você é de Cristo Jesus, Ele já bateu o martelo no tribunal, e quando você creu no Senhor, Ele te declarou justo pela fé no Senhor. Mas agora Ele te dará perdão, e não só isso, o texto diz que Ele vai te purificar, Ele vai te abençoar, e você vencerá o pecado, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Se arrependa hoje, irmão, diante do Senhor, e Deus terá misericórdia da sua vida. Que Deus traga arrependimento para o seu coração nessa manhã, amém, meu irmão? Não é fácil, não, irmão. A caminhada não é fácil. Às vezes você acha que diz: não, eu me arrependi, agora eu vou fazer o que quiser. Não, não, não. Deus quer moldar-nos à imagem de seu Filho. Creia hoje no perdão de Deus. Peça a Ele que santifique a sua vida, que você se arrependa e seja restaurado, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Pastor, mas qual é a prova de que o Senhor me dará uma segunda chance? Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nunca ninguém te amou como Jesus. Pense nessa manhã no que Ele deixou. Ele recebia o louvor dos anjos na glória. Ele
é o eterno, sempre foi adorado, mas Ele resolveu fazer-se um de nós. Ele se vestiu de nossa carne, Ele tomou nossa pele, Ele tabernaculou conosco. Ele nasceu e foi colocado num coxo, numa manjedoura. Ele sentou-se nas pequeninas mesas daqueles dias. Ele comeu a nossa comida. Ele viu a nossa maldade, ouviu todos os insultos que pudemos proferir contra Ele. Ele curou os nossos coxos, os nossos cegos, os nossos surdos. Ele fez com que mortos ressuscitassem. Ele nunca titubeou, obedeceu com fidelidade até o final. E naquele momento em que ele sentia o perfume da ira do Deus eterno, quando orava, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Então, da altura dos seus 33 anos de idade, jovem, Jesus Cristo, Deus homem, recebe sobre si a ira do Deus eterno na cruz, quando grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Recita um salmo, mas recebe o que eu merecia sofrer no inferno e o que você merecia sofrer lá. Quando ele grita: está consumado, foi paga a sua dívida, foi pago o meu pecado. Como não viver para o Senhor Jesus? Como não entregar minha vida a Ele? Meu irmão, nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, arrependa-se hoje dos seus pecados, clame a graça de Deus, emende os seus caminhos e saia daqui para anunciar o Evangelho, para viver uma vida digna, para dar testemunho e para honrar aquele que deu a vida na cruz por ti. Que Deus te abençoe, que o Senhor dê a mim e a você segunda, terceira, quarta, décima, centenas de chances, e que a nossa vida exalte a Cristo, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Quero convidar nosso presbítero em disponibilidade, Ernesto Herrera, que se coloque de pé e ore por nós, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos faça uma igreja piedosa e santa, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja arrependida, que vive para servir ao Senhor de todo o seu coração. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor, na certeza que Tu renovas, Senhor, as oportunidades em nossas vidas, ó Pai. Na certeza que a Tua graça e a Tua misericórdia operam continuamente em nossas vidas. Na certeza, ó Pai, que Tu és um Deus que não desiste de cada um de nós. Na certeza que Tu és um Deus que, apesar de nós, podes fazer uma obra diferente. Uma obra que não vem do nosso esforço, uma obra que não vem do nosso talento, mas única e exclusivamente, uma obra que vem do Teu Santo Espírito, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus compassivo, de amor infinito, de graça abundante, que nos dá sempre uma nova chance. Que nós, ó Pai, possamos aproveitar as chances que Tu nos dás em nossas vidas. Dispõe o nosso coração para obedecer-Te, ó Amém, Pai. Senhor. Dispõe o nosso coração para servir-Te. Dispõe o nosso coração, Senhor, para andar, viver de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Dispõe o nosso coração, Senhor, para pregar a Tua palavra. Dispõe o nosso coração, Senhor, para falar de Cristo, aqui, fora daqui, em nosso lar, em nosso trabalho,
onde estivermos, com quem estivermos, ó Pai. Dispõe-nos sempre, ó Pai, para o arrependimento. Amém. Não permita, Senhor, que nós nos acomodemos. Não permita, Senhor, que nós nos coloquemos, ó Pai, de uma maneira fria. Mas, Senhor, que o Teu Santo Espírito sempre incomode o nosso coração. Não permita, ó Pai, que nós nos coloquemos em situações que não agradam o Teu nome. Não permita, ó Pai, que nós estejamos, Senhor, confortáveis com o pecado. Mas, Senhor, que o Teu Santo Espírito, a cada momento, esteja incomodando o nosso coração, quando não estivermos fazendo a Tua vontade. Amém. E assim te pedimos, ó Pai, que a cada momento em nossas vidas, nós possamos obedecer, pregar e nos quebrantar na Tua presença. Amém. Porque nós cremos, ó Pai, que Tu és capaz de fazer isso em nossa vida. Amém. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.